Tô achando que eu tô gritando demais, né? Dioclésio quis botar lá para trás o meu púlpito. Obrigado, filho. Vamos ler, João capítulo 4. E com esse espírito de gratidão pela palavra de Deus, pelo Cristo da palavra, pela presença de Deus que aqui está, vamos ler, sabendo que Deus fala conosco através da palavra. João capítulo 4. A mulher samaritana, primeira parte do texto, do verso 1 ao verso de número 18, tá bom? Eu vou ler e aí você, por favor, me acompanhe. A hora que a gente terminar, a gente vai orar. Não feche a Bíblia, porque é importante, a gente vai olhar uns versículos para trás também, tá bom? Vou ler aqui. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província da Samaria, ou de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó, o que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. E nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse agora que tens não é teu marido. E isso disseste com verdade. Até aqui. Vamos orar? Senhor, nós te bendizemos pela sua palavra, nós te agradecemos, como cantamos com o nosso coral, pela palavra que o Senhor nos deu, por tudo aquilo que o Senhor nos dá através da palavra, e porque a palavra é um instrumento que o Senhor escolheu para reinar através dela sobre a sua igreja. Teu Espírito, Deus, que aqui está, seja aquele a iluminar as nossas mentes, para que nós entendamos a sua palavra, a sublimidade da sua palavra, a sublimidade do caráter de Cristo presente nela. E que o Senhor Deus nos edifique, nos transforme, nos restaure, nos, Pai, encoraje, para que nós sejamos, Deus, alimentados na nossa fé. Em nome de Jesus, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti, porque o Senhor é a nossa rocha e o nosso Redentor. Amém e amém. Muito bem. A gente está chegando no fim de outubro, né, o mês da reforma. E aí a gente está chegando também no fim dos 5 somentes que a reforma traz. A gente já falou sobre somente a graça, somente a fé, somente as escrituras, e hoje eu quero falar sobre somente Cristo. Resgatando características de uma igreja que cresce de acordo com a palavra de Deus, com base doutrinária. E aí eu tenho usado essa expressão e sempre explicado que ter base doutrinária é ter base bíblica, porque a doutrina nada mais é do que a sistematização do ensino bíblico. Ok? E aí a gente precisa fazer isso para vários motivos, mas para principalmente corrigir algumas posturas que nós temos tido como igreja, enquanto igreja, para que então nós cresçamos, como eu disse e tenho dito, de uma maneira que glorifica a Deus, e não só isso, uma maneira conforme a palavra de Deus. Né? Crescer sem doutrina, eu digo, é crescer de maneira deformada, é crescer de maneira
ilimitada, e a gente vai crescer como uma aberração e não como uma igreja que reflete a glória de Cristo. Então, crescer com doutrina é crescer de maneira a assemelharmos-nos não apenas como pessoas, mas também como igreja, à semelhança de Cristo. E aí, pensar no somente Cristo para o crescimento da igreja é pensar justamente na expressão do que a igreja é, porque a igreja é o quê? A igreja é o corpo de Cristo. E a gente tem que entender um pouco melhor isso, para que a gente possa entender um pouco melhor o nosso papel diante da palavra e do mundo que é sedento pela palavra. Por exemplo, aí eu quero citar alguns problemas relacionados a isso. Quando a gente vai para a doutrina da Igreja Católica, a gente tem o que eles chamam de totus Christus, ou o Cristo todo. A igreja como não apenas a representante, o corpo de Cristo, mas a igreja como sendo não apenas a parte que vem do pescoço para baixo, mas toda ela, inclusive a cabeça. E aí Cristo está na igreja, e disso vem a ideia de que a igreja tem toda a autoridade para cunhar toda e qualquer doutrina que lhe aprover, essa ideia de ser romano, tendo Roma, o Papa, e toda a doutrina que vem de Roma como uma fonte de autoridade ao lado das Escrituras, ela vem dessa ideia de que a igreja é toda Cristo, e que Cristo é toda a igreja, e que somente a Igreja Católica tem a presença de Cristo em si. Entende isso? E aí entende como isso é um problema para nós até hoje, porque daí, dentro dessa estrutura, você precisa da autorização da igreja para, por exemplo, ver o seu parente entrando no céu através de orações, sacramentos, indulgências e qualquer outra coisa assim. Você precisa da validação da igreja através de uma série de questões para que não apenas as doutrinas, mas a vida cristã seja experimentada por você. E aí você precisa da figura do sacerdote, guiando sempre você até a presença de Cristo, porque a igreja, e somente a igreja, é toda Cristo. Os membros fazem parte disso, mas essa participação ela é mediada pelo sacerdote. E a gente não faz nada parecido com isso na igreja evangélica, né? A gente não criou, nos últimos anos, uma dependência da figura pastoral e da figura, até em alguns lugares, apostólica, do bispado, essa ideia de que existe alguém que ora por nós, e quando ele ora por nós, as coisas acontecem, que existe alguém que tem uma palavra final, e esse alguém geralmente está aqui, né, atrás do púlpito, e isso é um problema, porque a gente rompeu com essa tradição católica, mas a gente continua com a cultura sacerdotal, essa cultura que centraliza numa pessoa a obrigação de fazer todas as coisas, e é como se de repente, a gente voltasse para aquele momento em que a igreja precisa autorizar e validar a atitude dos crentes, quando os crentes podiam buscar autorização e validação, autoridade e validade na palavra. E na palavra somente como corpo de Cristo que somos. E aí o pastor, geralmente, fica lutando para, de alguma maneira, equilibrar os pratos enquanto a igreja fica... não é muito bem assim, pastor. A gente não gostou dessa palavra que o senhor usou. Então, o louvor também, aquela música não ficou legal. Então, o ministério infantil podia ter mais alguma coisa ali, né? E os jovens também, podia ter um negócio diferente. E a gente fica nessa, sabe? De esperar que a igreja faça aquilo que Cristo nos dá o poder de fazer. E a gente fica nessa de entender que parece que o Cristo está aqui, né? Mas não está lá em casa. Ele está aqui. Mas eu não faço parte desse corpo, não de maneira correta. Entende? E o governo de Cristo é entendido de uma maneira centralizada em uma pessoa. E por mais que nós sejamos presbiterianos e tenhamos um conselho, isso também tem acontecido na igreja presbiteriana. E a gente tem pastores que são procurados em momentos específicos, porque eles são pastores de palavra boa, né? A gente não fala palavra ungida, porque a gente é presbiteriano, mas eles são pastores de boa palavra, né? Então, aí a gente procura o pastor de boa palavra, e o pastor de igreja pequeno, no interior, ele nunca tem valor. Aí o pastor de boa palavra vem e fala a mesma coisa que o pastor que não é o pastor da igreja, mas agora nós precisamos fazer isso.
É mais ou menos essa crise de autoridade que a gente tem quando a gente não entende a ideia da igreja como corpo, que Cristo reina nele através da palavra. E a gente entende essa ideia dessa estrutura sacerdotal que vai se expandindo. Então tem sacerdotes mais ungidos e sacerdotes mais... Não que não existam pessoas piedosas, ok? Não que não existam pessoas mais experimentadas, mas a autoridade dessas pessoas não está na experiência e na piedade, mas a autoridade dessas pessoas está em Cristo Jesus, na palavra de Cristo e no Espírito de Cristo. E eles são tão parte do corpo de Cristo como nós somos. E aí eu vou aplicar isso de uma maneira até mais prática para a gente entender, porque às vezes a gente vê uma coisa errada e fica com medo de comentar, medo de falar, medo de chegar no pastor e dizer, pastor, eu estou achando que aquilo ali não está muito certo. Porque parece que o pastor é alguém que ou já devia ter a onisciência e a capacidade da onipresença e ver todas as coisas e saber de todas as coisas. Ou, de repente, o pastor é alguém que é a prova de erro. E ele, então, não pode ser confrontado. E, além de ter que saber todas as coisas e ver todas as coisas, ele também não pode errar. Então, a gente vê o errado, a gente sabe que está errado, mas a gente não fala para o pastor porque é obrigação dele saber. A gente não fala para o presbítero porque é obrigação dele saber. E às vezes a gente não consegue construir esse senso de corpo porque a gente centralizou numa liderança a ideia do sacerdote. Quando a reforma protestante, a partir da ideia de Cristo, rompeu com a cultura católica, com a teologia católica, essa ideia do sacerdote, disse, cada crente é um sacerdote diante de Deus. Cada crente é responsável pela igreja. Lendo, por exemplo, 1 Coríntios 12, que diz que nós somos todos membros de um só corpo, e que a mão não pode dizer para o dedo do pé, ou a boca não pode dizer para o dedo do pé, olha, você não é importante porque você não é boca. Todos temos voz, a partir e através da palavra. E não temos apenas voz, mas temos a obrigação de falar a partir da palavra quando vemos alguma coisa assim. Entende como é que a gente está numa cultura não católica, porque a gente está longe disso, graças a Deus, mas muitas vezes sacerdotal, e aí isso reflete a ideia do todo Cristo? Percebe isso? Agora, existem duas outras maneiras da gente distorcer a ideia do somente Cristo nos nossos dias. A segunda delas é um problema ideológico, cultural, que tem dominado a nossa sociedade. E é a ideia da congregação sem Cristo. Agora escapou, eu acho que é Harvard, que tem lá dentro da sua comunidade um credo que diz, eu creio na comunidade. Eu creio na comunidade. Aí você percebe que a gente tem hoje, cada vez mais, crescendo no meio evangélico, e depois eu vou chegar na questão ideológica política, vou só dizer e sair correndo, tá? Não briga comigo, não. Mas no meio evangélico, cada vez mais igrejas com nicho, como se a gente fosse um instrumento de mercado. Então tem a igreja church, de parede preta, que é para jovens. E aí lá vai tocar o worship. E aí você vai para lá e você vai ter uma experiência muito legal. E aí você vai ter lá muitas coisas bacanas para a galera da sua idade. Mas o seu Eurico acabou de voltar dos Estados Unidos, e aí ele pode não me deixar mentir. Quando a gente vai para os Estados Unidos, e isso tem chegado no Brasil, a gente tem mega igrejas de 10, 15, 20 mil membros, que em um espaço de não sei quantos quilômetros quadrados, ou metros quadrados, melhor dizendo, você tem pelo menos 3 campos, 3 lugares, para que você possa escolher a experiência litúrgica que você quer. E aí você tem a experiência da música country sendo tocada num culto, da música clássica sendo tocada num culto, e da música popular, o jazz sendo tocado no culto. E você pode escolher qual culto você quer ouvir. Você quer ouvir o culto do jazz, do clássico ou do country. E você pode, inclusive, depois ouvir o mesmo sermão, porque o pastor vai ser o mesmo, e ele vai pregar numa dessas 3, eles chamam de sites, que em inglês significa lugar, então, um desses 3 lugares. E é engraçado porque essa história vem para o Brasil, e a gente não muda nem a palavra, né? A igreja multi-site. Tem vários lugares. É a mesma igreja, o mesmo sermão sendo transmitido, o pastor não está nem presente lá, mas ele traz uma palavra boa. E a ideia
é a seguinte: a gente não está reunido ao redor de Cristo. A gente está reunido ao redor daquilo que nos agrada. A palavra é importante, mas a palavra não é o mais importante, porque se fosse, podíamos ter um culto onde a gente toca no mesmo espaço clássico, country, jazz, e aí quem gosta do clássico vai ser agradado em algum momento, mas vai abrir mão dos seus gostos para cantar o jazz com outro que vai ser agradado em outro momento, que vão abrir mão juntamente dos seus gostos para cantar o country com quem gosta. Não é assim que a gente faz na nossa liturgia? Ou você acha que todo mundo gosta de hino? E que todo mundo gosta de bateria, e que todo mundo gosta de bater palma? Nem todo mundo gosta de hino, mas todo mundo canta o hino, porque o culto é o serviço do crente a Deus e do crente ao próximo. E quando a gente que não gosta muito de hino, eu gosto, tá? Não é a gente. Quando a gente que não gosta muito de hino se levanta para cantar com quem gosta de hino, a gente está servindo a Deus, mas a gente também está servindo o próximo. E quando a gente que não gosta muito de cântico, mas se levanta para cantar com quem gosta de cântico, a gente não está servindo só a Deus, a gente também está servindo o próximo. Eu lembro do meu avô querido, que não era perfeito. Na igreja, antes de eu e o meu irmão entrarmos no louvor. Era muito engraçado. Porque meu avô era um homem de oração, de muita oração, muito piedoso. Ele era mesmo, tá? Mas nessa hora ele fazia um negócio bem feio. Porque a hora que começava o louvor, sabe o que meu avô fazia? Fechava a cara, punha a mão aqui, baixava o olho, ficava sentado no banco orando. Porque ele não gostava do barulho. Porque ele não gostava da bateria. Porque ele não gostava. Aí sabe o que aconteceu? Eu e meu irmão entramos para o louvor. E até bater palma o velho batia. Porque, de repente, o que eu quero mostrar para você é que os nossos gostos, eles podem ser substituídos pelo serviço ao próximo. O gosto do meu avô, ele foi substituído pelo afeto que ele tinha por mim e pelo meu irmão. O que não estava certo. Estava errado, filho da mãe. Agora, e se a gente substitui os nossos gostos pessoais, primeiro, pela centralidade do culto em Cristo Jesus, porque nós não nos reunimos ao redor dos nossos gostos pessoais. Segundo, pelo serviço ao próximo. E aí eu posso fazer alguma coisa que eu não gosto. Eu, inclusive, posso bater palma para engrossar o coro com os jovens, mesmo não gostando muito disso. Eu posso, inclusive, cantar sem bater palma, se for o caso, não tem problema. Porque o que importa, no fim das contas, não é o que eu gosto, mas é que Cristo está sendo glorificado pela igreja. E aí perceba uma segunda questão muito importante. É na nossa diversidade reunida em Cristo Jesus que o nome de Cristo é ainda mais glorificado. Porque o que você acha que glorifica mais a Jesus? Uma igreja de robôs, onde todos gostam da mesma coisa, pensam a mesma coisa, torcem para o mesmo time, votam no mesmo partido político, fazem tudo igualzinho. E aí estão lá todo mundo junto numa comunhão agradável. Ou uma igreja diversa, onde cada um pensa de um jeito a respeito de futebol, de um jeito a respeito de política, de um jeito a respeito das suas práticas cotidianas, mas que quando se reúnem, deixam as suas diferenças de lado para louvarem e glorificarem o nome daquele que é capaz de reunir os diferentes na sua presença. O problema é que a gente tem vivido uma comunidade sem Cristo. E isso é fruto de uma influência progressista no nosso país. Dessa ideia de sindicalizarmos as minorias. E aí você divide o país em minorias para quê? Para criar um senso de batalha coletiva que só enfraquece a nação. Aí você tem o país dos negros, o país dos LGBTs, o país do não sei quem, das mulheres, e aí você vai tendo a ideia do coletivismo sendo construída para enfraquecer a ideia e a necessidade do individualismo como uma realidade básica do ser humano e do país. Porque a gente não é um país de coletivos, a gente é um país de individuais. No fim das contas, a gente vota com um. Se a gente junta todo mundo para votar num lugar só, o que a gente faz? E aí perceba, você tem hoje a aberração de igrejas que vão contrário à palavra, mas que se reúnem não ao redor de Cristo, mas ao redor da sua nomenclatura. A igreja LGBT, a igreja negra,
a igreja branca, a igreja isso, a igreja aquilo, a igreja que se reúne ao redor do coletivo, onde tudo que é importante para aquela igreja não é o nome de Cristo, mas é o coletivo e como chama? A causa pela qual, ou a causa a qual eles representam. Isso tem crescido no nosso meio e a gente tem que tomar um certo cuidado com isso. Porque, de novo, qual é a igreja que glorifica Jesus? A igreja que se reúne ao redor de Cristo, com as suas causas deixadas de lado pela causa do Evangelho. E aí, eu falei, essa parte eu ia falar e sair correndo. Tá bom? Agora, existe uma terceiro problema quando a gente pensa numa igreja e na sua relação com Cristo, que é a ideia do Cristo sem a congregação. Então a gente tem o Cristo sendo a congregação e a igreja tendo toda a autoridade, porque ela é o corpo de Cristo. A gente tem a ideia da congregação sem Cristo e a ideia da gente ter na comunidade a autoridade, não no Cristo da palavra, a autoridade. E agora a gente tem a ideia daqueles que amam a Jesus e têm uma fé, mas que não precisam da igreja. E aí a gente fala assim, esses são os desigrejados. Às vezes, porque às vezes esse é você, na sua falta de compromisso com a igreja do Senhor aqui. Então deixa o desigrejado para lá, porque a gente já sabe que o desigrejado está errado. Às vezes esses somos nós, que estamos presentes na igreja, não porque nós entendemos que nós somos a igreja, mas nós entendemos que nós precisamos ir à igreja para exercitar a nossa fé. Esses somos nós, que estamos aqui, mas não nos comprometemos com a igreja. E, de repente, quando somos questionados, meu compromisso é com Jesus. Eu até faço bem, pastor. Eu até dou o meu tempo, até dou o meu dinheiro. Mas eu não faço isso na igreja, porque o meu compromisso ele é com Jesus. A gente tem um semi-desigrejado. A gente tem alguém que, para você não ficar bravo comigo, entrou na piscina, mas está com a água pela canela. Não mergulhou de cabeça, não veio com tudo. Até doa parte, mas não se doa por inteiro. Até doa parte, mas não se doou. Até dizima. Já que eu falei do dinheiro no meio do caminho aí, até dizima. Mas o coração dele não está aqui. Então a gente tem a ideia sendo construída no nosso coração de que a gente tem a Cristo. Mas a gente não precisa da igreja, a gente vai porque a gente gosta. A gente vai porque a gente, às vezes, acha necessário, mas a gente não tem o compromisso de ir de maneira constante e firme, porque a gente entende que é essencial para a nossa fé, porque a gente entende que não tem como amar a Cristo sem amar a igreja de Cristo, porque a gente entende que não tem como amar o noivo sem ser parte da sua noiva. E aí, como é que a gente conserta isso? Como é que a gente conserta essa visão sacerdotal errada? Como é que a gente conserta essa visão comunitária, que se reúne ao redor das causas, mas que não se reúne ao redor de Cristo? Como é que a gente conserta essa visão daqueles que acham que amar a Jesus é o suficiente, então não dão um passo à frente e não amam a igreja do Senhor Jesus? A gente se volta para a afirmação da reforma que diz, somente Cristo. E aí, somente Cristo o quê, pastor? Somente Cristo é suficiente para nos salvar. Somente a palavra de Cristo é suficiente para nos governar. Somente Cristo deve ser ouvido como o dono das nossas vidas e como aquele que tem a última palavra sobre nós. E aí, se Cristo tem a sua igreja, e se Cristo nos convida para ser igreja, então eu não tenho escolha. Se eu amo a Cristo, eu amo a igreja. E aí, pastor, como é que eu vejo isso no texto que nós lemos, já que o senhor leu um texto, né? Eu disse a vocês no começo do mês que eu precisaria dividir o meu tempo no sermão entre uma questão doutrinária e uma questão textual. Como é que a gente enxerga isso, então, no texto? E a pergunta talvez seria, como é que os nossos corações serão levados a Cristo como a pedra fundamental e a pedra angular da igreja do Senhor Jesus? Quando a gente lê no texto, João 3, a gente vai voltar um pouquinho, a gente vê algumas coisas acontecendo. A história de Nicodemos está aqui. Aquele líder da igreja que vai procurar Jesus no meio da noite para consultá-lo a respeito de algumas coisas. Agora, Jesus, ele termina uma conversa sem terminar uma conversa. E aí ele vai falar aquele versículo bonito que a gente conhece, Deus amou o mundo de tal maneira, vai
dar os desdobramentos dele. Mas o que eu queria que você anotasse comigo é quando João Batista agora vai dar um testemunho a respeito de Jesus. E no verso 29, ele diz uma coisa que nos prepara para o capítulo 4. Ele diz assim: o que tem a noiva é o noivo, e o amigo do noivo que está presente o ouve muito, que está presente e o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. E aí a gente fica tentando, quando a gente lê o capítulo todo, entender o que João está dizendo aqui. Ele está falando a respeito dele, mas por que nesse momento ele está se referindo a Jesus como noivo? E é uma linguagem nova, é uma imagem nova. Por que agora ele está falando do noivo com a noiva? Uma metáfora que depois vai ser amplamente usada no Apocalipse de João, por exemplo. João está anunciando um casamento. E se a gente olha para aquela história do texto bíblico, eu digo, quando a gente olha para o Antigo Testamento, e aí a gente vai puxar na memória algumas coisas, eu não sei se você se lembra, eu não sei se você sabe, eu não sei se você já ouviu alguém falando isso, mas é comum que casamentos no Antigo Testamento aconteçam ao redor ou na beira de poços de água. Eu quero te lembrar, por exemplo, da história do casamento de Isaac. Se você abrir, e se você quiser abrir, lá no capítulo 24 de Gênesis, dos versos 12 a 14, a gente tem um pedido do servo de Abraão, que foi enviado para encontrar a esposa de Isaac. E é interessante, porque às vezes a gente deixa de novo passar desapercebido essa informação, porque a gente não a tem. Mas na literatura da época do Antigo Testamento, a gente chama isso de uma cena padrão. Todos os casamentos da época, narrados na época, acontecem na beira de um poço. E aí, lá em Gênesis 24, 12 a 14, a gente lê o seguinte: é a oração do servo a Deus, dizendo: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje e uses de bondade para com o meu senhor Abraão. Eis que estou ao pé da fonte da água, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Dá-me, pois, que a moça a quem eu disser, inclina o cântaro para que eu beba, e ela me responder, bebe, e darei ainda de beber aos teus camelos, seja a que designaste para o teu servo Isaque, e nisso verei que usaste a bondade para com o meu Senhor. Quando a gente junta essa informação que eu estou dando a vocês, com as palavras de João, relacionando Jesus ao noivo e chamando, ou dizendo que o noivo tem uma noiva, e que ele é apenas o amigo do noivo que está alegre com a festa. E agora, quando a gente vê o Senhor Jesus assumindo aparentemente o lugar do servo de Abraão, na beira do poço, pedindo a uma moça que lhe dê de beber, a gente pode ter certeza que textualmente o que está sendo indicado aqui é que tem alguma coisa relacionada com um casamento para acontecer. Quando a gente anda mais no texto, a gente tem a confirmação de tudo isso. E a gente tem a confirmação de tudo isso lendo os versos 16, 17 e 18. E depois de uma conversa interessante, a gente já vai voltar para ela, Jesus se volta para a mulher samaritana e diz: vai, chama o teu marido e vem cá. E ela responde: não tenho marido. E Jesus diz: você está falando certinho. Você não tem marido, bem disseste. Não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste. E esse que agora tens, não é teu marido. Isso disseste com verdade. A gente está ou não está falando de um casamento aqui? A gente está ou não está falando de uma proposta de casamento? E eu vou explicar para que você entenda bem, tá bom? Porque Jesus não está pedindo ninguém em casamento. Mas o que acontecia naquele lugar, e o que acontecia no coração daquela mulher, era o fato de que ela tentava saciar a sede de sua alma através dos casamentos que ela tinha. E ela buscava em seus maridos, os 5 que ela já tinha, e o 6º que estava com ela como um companheiro, algo que ninguém, a não ser Jesus, era capaz de lhe oferecer. É por isso que naquele dia, quando a mulher chega para tirar água, o que Jesus propõe para ela é uma troca. E ele está dizendo: olha, deixe de procurar nos casamentos aquilo que só eu posso te oferecer.
Deixe de procurar nos seus maridos aquilo que só eu posso te oferecer. E agora, de maneira figurada e não concreta, eu sou o noivo que vim para a terra atrás da minha noiva. Seja parte da minha noiva, que não é uma pessoa, mas é a igreja. E pare de procurar em outros lugares aquilo que você vive procurando no seu casamento. Ou nos seus casamentos. O que eu quero mostrar num primeiro momento para vocês é que o texto todo está sendo construído em cima dessa ideia de que há uma mulher com uma fome insaciável, procurando saciedade num casamento, em outro, em outro, em outro, em outro. E que essa mulher, ela é encontrada por Jesus em um momento talvez dos mais complicados da sua vida. Porque agora nem mesmo casada ela está vivendo com o homem amasiadamente. Buscando ainda saciar uma fome que não vai ser satisfeita daquela maneira. Meus irmãos, e aí você vai me dizer, mas pastor, o que isso tem a ver com somente Jesus? O que isso tem a ver com amarmos a igreja, com servirmos a igreja? O que isso tem a ver com tudo isso que o senhor começou dizendo? Deixa eu explicar e aí você vai entender um pouco melhor. Sabe por que é que a gente ainda não vestiu a camisa da igreja? E sabe por que é que a gente ainda não encontrou a alegria verdadeira nesse lugar que nós amamos e chamamos de família na fé, corpo de Cristo, noiva de Cristo? Sabe por que às vezes a gente reluta para vir para o culto no domingo à noite? Sabe por que a gente reluta para vir para a escola dominical? Sabe por que é que a gente arruma desculpas para não se envolver mais? Sabe por que a gente ainda não se organizou para, de alguma maneira, se envolver de corpo e alma, de coração, vestindo a camisa da nossa igreja, não da Igreja Presbiteriana do Brasil apenas, mas da Igreja do Senhor Jesus que aqui está? Porque o nosso coração ainda não se satisfez completamente em Jesus, e a gente está gastando tempo e energia buscando só o que só Jesus pode nos dar em outros lugares. É por isso, e é isso que está relacionado com o fato de que nós não vestimos a camisa da igreja. E é isso que está relacionado com o fato de que nós alimentamos as nossas amarguras e alimentamos aquilo que aconteceu conosco, aquilo que as pessoas nos fizeram, aquilo que aconteceu há 20 anos atrás nessa igreja, e a gente alimenta e guarda isso como uma desculpa que constantemente continua a ser dada para que a gente não se envolva mais aqui. O nosso coração não está satisfeito em Cristo. E nós continuamos buscando a satisfação que só Cristo pode nos dar em outros lugares. E com isso estamos perdendo o nosso tempo e gastando a nossa energia com qualquer outra coisa que não seja a noiva de Cristo. E aí um hobby é mais gostoso do que um culto. Um jogo de futebol é muito mais atraente do que um culto de adoração, onde a noiva se apresenta diante do Cordeiro. E aí servir a qualquer outro Deus com D minúsculo, seja o trabalho, fazendo hora extra, seja o dinheiro, fazendo hora extra para ter mais dinheiro, seja a nossa família, achando que nos enclausurando dentro de casa nós encontraremos a felicidade. Se torna mais atraente do que doar o nosso tempo para que vidas sejam levadas ao conhecimento de Cristo, porque nós não encontramos satisfação em Cristo, então também não encontramos satisfação na noiva de Cristo, que é a sua igreja. É isso que nos falta. Nós somos como uma mulher que já se casou 5 vezes, está no 6º relacionamento e ainda não é feliz. É como o crente que já serviu em 5 ministérios, arrumou encrenca em todos eles, e ainda não é feliz. É como o crente que já conheceu não sei quantos pastores, e aí a igreja não vai para frente, o problema é do pastor. O ministério não vai para frente, e o problema é da líder do ministério, já passou por tantos outros, tantos líderes, e a gente acha que é assim. E a gente acha que é assim porque o nosso coração não está satisfeito em quem?
em Jesus, e a gente acha que é o pastor que vai dar conta, que é o ministério que vai dar conta, que é o dinheiro que vai dar conta, que é o tempo em família que vai dar conta, que é o trabalho que vai dar conta, e a gente vai achando, e vai achando, e vai achando, e a gente vive vazio, mesmo dentro da igreja, como essa mulher, que no meio do povo de Israel, uma samaritana, uma israelita histórica, né, do Reino do Norte, que tem perguntas teológicas importantes para Jesus, mas que não está satisfeita na pessoa de Jesus. Deixa eu te fazer algumas perguntas. Até quando você vai dar desculpa para vir de cabeça, para pular na piscina, para mergulhar mais fundo? Até quando você vai dar desculpa para começar a servir? Até quando você vai dar desculpa? Porque saiba que o problema não sou só eu sou o problema, eu sou um pecador. O conselho é composto por pecadores, e a gente vai falhar. Provavelmente a gente pode falhar com você, possivelmente aprendi essa semana. Possivelmente, né, seu Eurico? Possivelmente a gente pode falhar. Mas quando o nosso coração está satisfeito em Cristo Jesus, você vai aprender a me perdoar. Porque o mais importante aqui não é se o pastor te agradou ou não te agradou, o mais importante aqui é se o nome de Jesus está sendo glorificado, se Cristo está sendo servido. O mais importante aqui não é se o conselho decidiu alguma coisa que te agrada, foi com você ou foi contra você. O mais importante aqui é que Cristo está sendo servido. Até quando você vai usar aquilo que aconteceu com você e que as pessoas fizeram contra você nessa igreja como uma desculpa para não pular de cabeça na piscina. E entenda, pular de cabeça sem se machucar, tá? Para vir com tudo. Para dizer, eu sou da igreja de Jesus, eu sou do time de Jesus, eu sou daqueles que amam a igreja, falam bem da igreja e brigam com quem fala mal, com quem fala mal. E brigam com carinho, mas brigam. Sabe? Chama a atenção. Sabe por que a gente não faz isso? Porque a religião virou um status. E o nosso coração não está satisfeito em Jesus. E aí Jesus conversa com essa mulher. Só montei o cenário, é um casamento. Ou é uma proposta de casamento. Jesus está falando sobre isso. E ele quer substituir os maridos daquela mulher. Não como um marido de papel passado, mas como o dono da vida dela, como o senhor da vida dela, como, na linguagem dele, a água viva que sacia a sede. E aí, quando a gente lê, por exemplo, os versos 7, 8 e 9, a gente vê Jesus dizendo à mulher, dá-me de beber dessa água. E a mulher dizendo assim, no verso 9, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se dão com as samaritanas. Meus irmãos, diante da nossa fome insaciável, da nossa sede insaciável, Jesus, ele se apresenta a nós como alguém que é soberano, mas gentil. Alguém que tem em si o dono do universo, é o dono do universo. Alguém que tem em si o poder, não apenas para criar, mas para sustentar esse universo que criou. Alguém que logo mais à frente tem a condição, a autoridade de oferecer àquela mulher a água da vida, a água que mata a sede para sempre e promete alegrias eternas. Agora se coloca diante de uma mulher pecadora, se abaixa até o mais baixo dos lugares e diz, por favor, você pode me dar de beber? Em sendo um judeu, quebra o protocolo com os samaritanos. Quebra o preconceito contra os samaritanos. Rompe com essa ideia de coletivos. E como um verdadeiro judeu que é, se aproxima dos povos, das nações, daquela samaritana e diz, me dê de beber. Pergunta, você acha que Jesus precisava disso? Ele podia estalar o dedo, a água ia materializar num copo na frente dele. Você acha que Jesus estava com sede de verdade? Na sua humanidade, talvez. Mas na sua divindade, ele era capaz de esperar muito mais tempo para alguém dar de beber para ele.
Jesus é intencional. Na sua soberania, Ele é gentil. No seu poder, Ele está te cutucando hoje, dizendo assim, ó, tá vendo? De repente eu não tenho sido suficiente para você. De repente Ele te trouxe para cá essa noite, você achou que você estava vendo para servir. Vou servir, dá-me de beber. Porque é assim que Ele faz com a gente. Ele me chamou para o ministério, dá-me de beber. Te elegeu um oficial da igreja, dá-me de beber. Na verdade, Ele está trabalhando no nosso coração. Na sua soberania, Ele está mudando nosso ser. Ele está ensinando a gente a ser satisfeito nele. Mas a gente precisa entender que a gente afirma esse ideal da reforma somente em Cristo, porque Cristo, na sua soberania, Ele nos trata com gentileza. E Ele chega nas sutilezas do nosso coração, trabalhando com perguntas específicas para situações específicas e pessoas específicas. Deixa eu dizer outra coisa para você. As coisas na sua vida, elas não acontecem por acaso. Eu vou te contar uma história. Eu estou tentando terminar esses sermões mais cedo, mas o relógio está correndo para valer. Mas eu prometo que hoje eu pelo menos termino o meu sermão, né? Eu me lembro de quando meu avô morreu, no meu 3º ano de seminário. E aí no 4º ano eu tive que voltar para fazer as visitas de capelania no hospital da Unicamp. E meu avô morreu com um câncer na bexiga. Ele morreu em decorrência do câncer. Ele tratava a bexiga, tinha uma questão na próstata. E aí, imaginem vocês, eu, depois de 6 meses da morte do meu avô, depois de 4 meses da morte do meu avô, indo à Unicamp fazer visita nos leitos, e aí, adivinha quais eram os casos que eu pegava na visita dos leitos? Ah, tudo bom, senhor? Tudo certo, tá por aqui? Porque eu vim fazer uma cirurgia na próstata. Eu falava, o senhor está de brincadeira comigo. Aí eu, legal, eu vou para o outro. Então, eu estou com um problema aqui na bexiga, eu vim botar uma bolsinha. Vou mudar de setor. Então é câncer. E aí você acha que isso tudo é uma coincidência? Ou você acha que Deus não estava perguntando para mim, você não quer me dar de beber? Você não quer tratar o que está acontecendo no seu coração? Que está fingindo que não está acontecendo, porque está doendo demais. E essa situação ela foi se estendendo até que Deus perguntou de maneira mais clara para mim, ou me pediu para dar de beber de maneira mais clara, quando um professor de seminário falou assim, João, será que hoje, ao invés de falar sobre as visitas que a gente faz no hospital, a gente pode falar do que está acontecendo no seu coração? E eu disse, por favor. Vou perguntar de novo. Você acha que as coisas que estão acontecendo no seu dia a dia, que parecem variações do mesmo tema, elas não são a soberania de Deus gentilmente te cutucando e te mostrando que você precisa tratar certas situações que você está deixando para lá? Que você está varrendo para debaixo do tapete? Será que Deus não está te mostrando que você precisa agir com maturidade e enfrentar aquilo que Ele está trazendo para frente dos seus olhos? Será que você vai fugir disso ainda? Porque Jesus é gentil. E quando Ele nos interpela, quando Ele nos encontra, na sua soberania, no seu soberano conhecimento, Ele se abaixa até nós e diz, olha só, você pode me dar um pouco de água? Não é água que Ele quer. Ele quer chegar no nosso coração. Então, e eu não sou Jesus, mas através da palavra de Jesus, eu te cutuco. E eu te digo, sabe por que é que você não se compromete com a igreja? É porque Jesus não é suficiente. Não é o seu compromisso com a igreja que eu intento aqui. É o seu coração sendo tratado por Jesus. Porque se o seu coração for tratado por Jesus, então o seu compromisso com a igreja vai acontecer. E a gente tem que voltar para o somente Cristo, porque Cristo é esse Senhor gentil, ainda que soberano. Quando a gente vê Jesus falando com a mulher agora especificamente, e aí a partir do verso 10 até o verso 11, ele diz, se você conhecesse o dom
de Deus, o presente de Deus para o mundo, e quem é aquele que fala com você, você não se importaria com isso, você inclusive pediria a Ele, e Ele te daria água viva. E ela responde dizendo, tu não tens com que tirar a água, e o poço é fundo, como é que você tem água viva? Sabe por que nós precisamos voltar somente a Cristo? Não só porque Jesus é soberano e gentil, mas porque Jesus é suficiente. Aquela mulher ainda não tinha entendido, mas ela estava para entender o fato de que Jesus é aquele que a substitui todos os maridos que ela tinha tido durante a sua vida. Porque os maridos também substituíam um desejo profundo que havia no coração dela por algo maior do que simplesmente um casamento. Então, deixa eu dizer uma coisa para você, e aí você vai entender melhor. Às vezes a gente não se compromete com a igreja, e eu estou dizendo isso para você entender o buraco que tem no seu coração, tá? Porque a gente diz que está cansado, e a gente passa o domingo descansando, e na segunda a gente continua cansado, porque a gente não aprendeu que Jesus é suficiente. Às vezes a gente não se compromete com a igreja, a gente não se compromete com Cristo, a gente não se compromete com a palavra, porque a gente diz que ainda precisa trabalhar um pouco mais, para acumular um pouco mais de dinheiro, para cumprir algumas metas e para alcançar alguns objetivos dentro da nossa casa. E a gente continua fazendo hora extra, a gente continua assumindo compromisso, e a gente continua trabalhando e trabalhando e trabalhando. E aí quando a gente conquistou tudo aquilo que a gente falou que queria, a gente descobre que a gente pode ter um pouco mais, e a gente começa a correr atrás de um pouco mais, e a gente vai continuar trabalhando, porque a gente ainda não descobriu que Jesus é suficiente. E a gente pode estar fazendo isso, trabalhando desse jeito, não porque a gente gosta de trabalhar do reconhecimento e dos objetivos, mas porque a gente gosta de ter dinheiro. E a gente está guardando dinheiro, acumulando dinheiro, e vendo dinheiro entrar, e vendo dinheiro entrar, e aquilo lá nunca é suficiente, porque a gente ainda não entendeu que Jesus é suficiente. E a gente fica indo de poço em poço, de casamento em casamento, de trabalho em trabalho, de meta em meta, de quantia em quantia, de descanso em descanso, de viagem em viagem. E a gente fica tentando preencher vazios dentro do nosso coração, porque a gente ainda não entendeu que Jesus é água viva, que é suficiente para matar a sede da nossa alma. Porque quando a gente entender isso, a gente vai dizer, chega, eu não vou trabalhar mais no dia do Senhor. O dia do Senhor é o dia separado para que o meu coração descanse nele e entenda que é Ele quem me sustenta em todas as áreas da minha vida. Chega, eu não preciso mais ficar com os meus pés estendidos num sofá no domingo. Eu não preciso acordar mais tarde. Eu não preciso dormir mais cedo. O que eu preciso é estar na casa do Senhor com os meus irmãos, porque é o Senhor o meu verdadeiro descanso. O meu verdadeiro descanso está no fato de que Cristo ressuscitou dos mortos e um dia voltará para me buscar. É nisso que o meu coração encontra paz. É nisso que o meu coração descansa. Chega, eu não preciso de mais dinheiro. Eu preciso saber que assim como Deus veste os lírios do campo, assim como Deus dá casa aos passarinhos, assim como nenhum de nós ou nenhum dos animais passa fome, o meu Senhor também me sustentará. E então o que eu preciso de fato não é de mais descanso, de mais dinheiro, de mais trabalho, mas o que eu preciso de fato é mais de Cristo, porque Cristo é suficiente. Em terceiro lugar, nós afirmamos somente Cristo, porque Cristo é soberano e bondoso, porque Cristo é suficiente, mas também porque Ele é poderoso. A pergunta da mulher samaritana para Jesus, ela é um tanto quanto reveladora da ignorância da mulher, mas da identidade de Cristo. No versículo 12 ela pergunta, és tu porventura maior do que Jacó, nosso pai? Ela não sabia a resposta, saberia logo em seguida, mas nós sabemos. Me responda você, Jesus é mais poderoso do que Jacó? Jesus é mais poderoso do que o presidente do Brasil? Jesus é mais poderoso do que o Hamas, do que Israel? Jesus é mais poderoso do que um diagnóstico que tira a sua paz? Jesus é mais poderoso do que a sombra de um tratamento de saúde? Jesus é mais poderoso do que uma crise financeira? Continua me respondendo, por favor. Jesus é mais poderoso.
do que a necessidade de arrochar as contas dentro de casa e se privar de um monte de coisa para colocar as coisas em linha, em ordem. Jesus é mais poderoso do que uma depressão. Jesus é mais poderoso do que um transtorno psiquiátrico. Jesus é mais poderoso do que um filho que se afasta dos caminhos do Senhor, inclusive para trazê-lo de volta. Então por que a gente está buscando em outras coisas? Por que a gente está dizendo, eu só vou ser feliz quando isso acontecer? Se Jesus é poderoso para nos fazer feliz mesmo que nada aconteça. Por que a gente está condicionando a nossa felicidade às circunstâncias se a gente já poderia ter encontrado a nossa felicidade em Jesus? Por que a gente está condicionando o nosso envolvimento na igreja às circunstâncias, quando a gente já poderia ter encontrado a nossa felicidade em Jesus e servido a igreja, porque a gente ama a Jesus? Nós precisamos afirmar somente Cristo, porque somente Cristo é poderoso, somente Cristo é suficiente, somente Cristo é soberano e soberanamente gentil ao nos abordar com as suas sutilezas, que nada tem a ver com essa carretinha, e que passa, calma, já foi. E então, quando nós encontrarmos a suficiência de Cristo, então nós amaremos a noiva de Cristo e nos comprometeremos com ela. Quando nós encontrarmos a beleza de Cristo, não vai ser uma cara feia do irmão no dia de hoje, que vai me tirar a alegria de cultuar ao Senhor. Pelo contrário, eu responderei a cara feia com um sorriso e um abraço. Está tudo bem com você? Será que você não está com fome? Ou é outra coisa que está acontecendo? Desculpa a minha ironia. Eu responderei às ofensas que me fizerem nesse lugar com o perdão que eu recebi de Cristo em primeiro lugar. Eu responderei aos convites que o mundo me fará, que o emprego me fará, que o dinheiro me fará, dizendo, eu até posso me comprometer com você, mas antes eu preciso servir ao meu Senhor. Trabalhar? Posso, claro que eu posso, não tem nada de errado em trabalhar. Mas eu não posso abrir mão do serviço do Senhor, do desenvolver os meus dons na igreja, do servir os meus irmãos no corpo de Cristo. Eu não posso fazer isso, porque eu encontrei em Cristo a água da vida, então eu quero servir a Cristo antes de qualquer outra coisa. Porque eu encontrei em Cristo o que alimenta o meu coração. Então eu quero servir a Cristo e a noiva de Cristo em toda e qualquer circunstância, me perdoem. Eu quero terminar lendo para vocês um trecho pequeno de um livro do Kevin Van Hooser, que é um teólogo dos nossos tempos, e ele falando sobre o somente a Cristo, o somente Cristo. Ele faz uma pergunta, e a pergunta é: o que há em Cristo? E ele diz: em Cristo não há apenas uma humanidade perfeita, mas também a plenitude da divindade habitando fisicamente. Em Cristo há relações trinitárias, a piedade filial do Filho pelo Pai, o amor indestrutível do Pai pelo Filho no Espírito. Em Cristo está o último Adão, que recapitula, endireita a história distorcida do primeiro. Em Cristo há o Filho obediente, que Israel jamais conseguiu ser. Em Cristo há a salvação e todas as bênçãos espirituais. Você precisa de mais alguma coisa? Porque eu acredito que não. Paulo vai dizer em Romanos 8: aquele que não poupou o seu único filho, antes a si mesmo se entregou por nós, ou entregou por nós, porventura não nos daria juntamente com Cristo todas as coisas? E ele continua dizendo: pois eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida,
Nem os anjos, nem os principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidades, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você precisa de mais alguma coisa? Eu acho que a gente não precisa de mais nada. Para ser feliz, a gente não precisa de mais nada. Para ter vida plena e eterna, a gente não precisa de mais nada. A gente só precisa responder como a mulher samaritana respondeu a Jesus no versículo de número 15. Senhor, dá-me dessa água. Senhor, dá-me dessa água. E eu quero te convidar a isso. Abaixe sua cabeça, eu quero te convidar a refletir nessa noite. Pensa um pouco no porquê você não tem se envolvido mais na igreja. Se é isso que está acontecendo, obviamente. E aí, não seja legalista, por favor, porque eu estou dizendo, o seu envolvimento na igreja reflete o seu amor a Cristo. Não tem como amar a Cristo sem amar a igreja. Não tem como servir a Cristo sem servir a igreja. Quais são as desculpas que você tem dado para isso? Cristo é suficiente. Cristo é poderoso. Cristo é soberanamente gentil para nessa noite te cutucar e te convidar a colocar a sua vida nele, encontrar sua alegria nele e se satisfazer com aquilo que ele tem para te dar nesse lugar. E a partir desse lugar. Então, se tem alguém aqui que você precisa perdoar, perdoe. Eu não sei se você sabe. A gente não encontra na Bíblia a ordem para pedir perdão. Mas a gente encontra na Bíblia a ordem para perdoar. Ainda que o pedir perdão seja importante. Perdoa. E sirva a Jesus. Porque Cristo é mais importante. Tem alguma coisa com a qual você não concorda? Resolva e sirva a Jesus porque Cristo é mais importante. Tem alguma conversa que você precisa ter? Converse. Mas continue a servir a Jesus porque Cristo é o mais importante. Ele é o suficiente, Ele é poderoso. Ele é soberano para reinar sobre nós. É digno do nosso trabalho, é digno do nosso coração. É digno do nosso louvor e do nosso serviço. Então nós o buscamos e o servimos porque Ele satisfaz a nossa alma. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus. Nós queremos consagrar as nossas vidas a Ti. Como a mulher naquele poço, nós queremos Te pedir, dá-nos de beber. Nós que vivemos inventando desculpas para não estar aqui, vivemos inventando desculpas para não Te servir, vivemos inventando desculpas, Pai, para não amar os nossos irmãos como o Senhor nos convida a amá-los. Pai, em nome de Jesus, tem misericórdia de nós, ensina-nos a buscar satisfação no Senhor, alegria no Senhor, dá-nos de beber dessa água que nos mata a sede e não nos traz mais necessidade de bebermos qualquer outra água de qualquer outra fonte. Pai, em nome de Jesus, satisfaça os nossos corações em Cristo, Pai. Para que nós sejamos prontos a Te servir cada vez mais e melhor. Para que nós sejamos prontos, Deus, a Te amar com cada vez mais profundidade. Para que nós sejamos prontos, Pai, em amar o nosso próximo cada vez com menos desculpas e cada vez com menos preconceito e cada vez com menos intriga. Mas que nós sejamos dispostos, Deus, a fazer tudo isso, porque nós encontramos a satisfação que há em Cristo Jesus e somente em Cristo Jesus. Pai, que nós como igreja entendamos que o Senhor não nos convida a reunirmos-nos ao redor, de um líder ou de uma liderança. Que nós como igreja entendamos que nós não estamos aqui para servir pessoas. Senhor, que nós como igreja entendamos que nós não estamos aqui para servir ideologias, que nós não estamos aqui para servir nichos dentro da sociedade, que nós não estamos aqui para servir, Deus, afinidades com outras pessoas, ou pessoas com quem nós temos afinidades, melhor dizendo, mas que nós estamos aqui para servir somente a Cristo, aquele que é o amado das nossas almas, aquele que satisfaz o nosso coração com a sua presença, com o seu poder, com a sua doçura, Pai. Em nome de Jesus, resgata dentro da sua igreja
a autoridade e a suficiência de Cristo, para que nós, como igreja, nos levantemos de maneira saudável e poderosa para te servir, Pai. Derruba dentre nós cada picuinha que nos impede de fazer isso. Cada ídolo no nosso coração que nos afasta de Cristo. Cada afeto e cada amor que nós alimentamos pelo pecado que nos acompanha. Transforma o nosso coração, para que as nossas vidas estejam firmadas na pessoa de Cristo e na obra de Cristo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e as consolações ternas do Espírito Santo estejam sobre vocês e sobre vocês permaneçam hoje e sempre. Amém. E amém. 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 Muito bem. Que Deus abençoe vocês. Alguns avisos e também precisamos dar as boas-vindas aos visitantes. Quero, mais uma vez, dar as boas-vindas ao reverendo Gessé, que agora vem acompanhado da sua esposa Yolanda. Dona Yolanda, seja muito bem-vinda. Que Deus abençoe muito a senhora e que vocês se sintam acolhidos pela nossa igreja. Se você não sabe, reverendo Gessé e Dona Yolanda estão voltando da África do Sul, isso mesmo, né? Agora, recentemente, para o Brasil, e eles atuavam como missionários lá, vão atuar, com a graça de Deus, no cuidado de missionários aqui no Brasil, é isso mesmo? Então, E tem agora sido acompanhados pelo Beto na procura de uma casa. Ore por tudo isso, ore por eles, né? Abrace-os, e é um prazer ter vocês aqui. A gente tem tanta experiência, dá uma responsabilidade de pregar para a gente tão experimentada assim na fé, mas é um prazer também. E eu tenho certeza que Deus pode usá-los com muito poder e graça na nossa igreja, se assim Ele quiser. Que Deus abençoe muito. Deus abençoe muito. Também, Natália e o senhor Rodrigues, é isso mesmo? Pai dela? É isso? Estou certo? Deus abençoe muito vocês. São da Igreja Presbiteriana Independente. E que Deus abençoe muito. É isso mesmo? Falei besteira? Está escrito aqui? É isso? Então pronto, que Deus abençoe, sejam muito bem-vindos, é um prazer ter vocês aqui também, e que da mesma maneira Deus possa fazer com que vocês se sintam recebidos, e que Deus, se assim quiser, possa usá-los aqui no nosso meio, assim como usar a nossa vida na vida de vocês. Também a Daniela, que Deus abençoe muito, da Igreja Presbiteriana de Registro. Está de mudança? Não? Só visitando? É que o DDD não é de registro, né? Aqui puseram 11 aqui, então me traíram, tá vendo? Dá um abraço para o pastor de registro. Quem que está lá? Tarcísio, não conheço. Conheci ontem, inclusive, lá no congresso. Uma bênção, pastor Tarcísio, no congresso do trabalho da infância. Um carequinha de cavanhaque, não? Estou sabendo. Não serve de nada, mas estou sabendo. Dá um abraço nele. Da nossa igreja para ele, da nossa igreja para a Igreja Presbiteriana de Registro, tá bom? Deus abençoe. Meus irmãos, um único aviso, na verdade, 2 avisos importantes. O primeiro, nós temos o Encontro de Fé Reformada se aproximando, no próximo fim de semana, na Igreja do Jardim Imperial, e nós gostaríamos que todos vocês, a maioria de vocês, estivesse presente conosco lá. Se você não fez sua inscrição, a gente vai colocar o link lá no grupo, você pode fazer, e essa semana eu vou te procurar para te apurrinhar um pouco a paciência e saber por que você não está indo, se você ainda não fez sua inscrição, tá bom? Porque eu gostaria muito que todos nós estivéssemos lá. A gente tem dito que o discipulado é a única maneira saudável para que a igreja encontre esse crescimento. E nós queremos que vocês se capacitem para que a prática do discipulado ela parta da igreja para fora, tá bom? Então a gente quer que você esteja presente. Se você não pode estar na sexta, no sábado e no domingo, o congresso inteiro custa R$50, então vá no sábado. No sábado e no domingo, é uma bênção. O importante é que a gente se prepare, se equipe, aprenda como fazer, aprenda por que fazer, e creia, a partir da palavra, que o discipulado, de fato, é a única maneira da igreja crescer saudavelmente. Não tem outra. Posso fazer um monte de evento, vai encher a igreja, mas vai encher a igreja de gente que não sabe da Bíblia, porque não foi ensinada a Bíblia num processo de discipulado. Então, a gente precisa aprender a discipular mais do que fazer evento.
E a gente vai fazer isso com a graça de Deus, e a gente quer equipar você para isso. Esse é o primeiro aviso. Segundo aviso, nós estamos, aí o Alexandre, para não ser chamado aqui na frente, nem veio com a camisa de novo, né? Nós estamos, hoje de manhã eu chamei o Alexandre aqui na frente para mostrar para vocês a camiseta do Pipinha, que é o nosso ministério de crianças aqui da igreja. Nós estamos refazendo, ou fazendo novas camisetas, melhor dizendo, não tem como refazer uma camiseta. Então nós estamos fazendo novas camisetas para o Ministério das Crianças. Lá no ano passado, quando a gente fez as camisetas, alguns adultos quiseram comprar, né? E aí a gente vendeu. Aí outros chegaram, depois o pastor não fizeram, não tem mais, mas a gente vai fazer em algum momento. E aí o momento chegou. Então, a gente ainda não viu o preço, mas a gente sabe que a gente vai fazer em algodão, branca para as crianças, cinza para os adultos, para a gente diferenciar um pouco e você poder ajudar a gente, inclusive, a divulgar o nosso Ministério Infantil. E aí, se você deseja fazer uma camiseta para você, você pode procurar Poliana hoje à noite, porque o Brian não está aqui, e aí você dá o seu nome para ela e fala assim, Poliana, eu quero uma camiseta, depois você me passa o preço, os valores e tudo direitinho. Geralmente, a minha camiseta é tamanho tal. Aí você vai lá, no meu caso, extra G, né? Então, vai mudar, tem fé. Mas, por enquanto, extra G. Né? Aí, se você tem fé em emagrecer, você compra uma extra G e uma G, sei lá, alguma coisa assim. Mas dá lá seu nome para a Poliana, fala o seu tamanho, e aí a gente já tem esse controle. A hora que a gente for fazer a camiseta, a gente vai te procurar e vai dizer, olha, fulano, o preço é tal, vamos fazer mesmo? Então é isso, tá bom? Para as crianças que vão participar da cantata, o uso da camiseta, obviamente, é obrigatório. Os adolescentes que vão participar da cantata, o uso é obrigatório. Para esses... Né? Pastor, mas eu não tenho dinheiro para pagar a camiseta do meu filho. Você lembra lá que nós podemos ajudar com isso, porque dinheiro é solução, não é problema, e a gente entende essa dinâmica como uma dinâmica necessária para o crescimento da igreja. Isso a gente vai usar com as crianças, todas as crianças vão usar, mesmo que você não tenha condições de pagar para o seu filho. Se você tem condições de pagar para o seu filho para mais um, também fala isso para a Poliana, vai ser uma benção, e a gente vai ter condições de acomodar isso lá, sem precisar fazer muito esforço. Está vendo como que o dinheiro é sempre solução? É só a gente distribuir ele aqui, à medida das necessidades das pessoas. Tá ok? Entendidos os dois avisos? Congresso semana que vem. A camiseta, a gente tem até a primeira semana de novembro para dar o nome, porque a gente não pode atrasar com esse pedido para conseguir fazer ela em algodão e conseguir receber ela até o dia 10 de dezembro. Tá ok? Então, seja ágil. Se você puder dar seu nome hoje, dê o seu nome hoje. Depois não chora, porque não vai dar para aumentar o pedido. Ok? Deus abençoe vocês. Sejam muito bem-vindos, queridos visitantes. A gente se cumprimenta na porta.